Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer um edit estilo neon aqui com vocês no aplicativo Ibis Paint. E aí eu comecei criando uma camada, jogando balde de tinta, ficando tudo escuro. E aí colocando a cor assim, diminuindo a opacidade. No caso, eu mudei, né, deixei a camada em luz indireta, mas não faz diferença, assim, sendo bem sincera com vocês. Pode deixar em normal, porque a intensidade do preto vocês conseguem medir pela opacidade da camada, então não faz realmente muita diferença. Depois disso eu criei uma nova camada e é aí que tá a grande diferença, porque eu nessa nova camada tiro do normal e deixo em multiplicar. Então, tudo que eu vou fazer em cima dessa camada do preto, que eu deixei com a opacidade baixa, mais esse efeito de adicionar, vai dar esse efeito neon na foto, né? No caso da edit que a gente tá fazendo. E aí, em cima disso, eu vou fazer e colocando detalhes. Tem coisas que dificultam, que eu fiz, mas é mais difícil fazer, que vocês vão ver. Mas o quesito pintar, eu acho que não é uma boa técnica para se usar. Eu acho que é uma boa técnica para questão de contorno. Então, contornar. Então, você vê que eu estou contornando aqui o morango. Aí tem a parte ali da semente do morango. Aí eu escolhi um tom de amarelo. E aí eu fui fazendo, né, como se fosse aí as sementes. E olha como que fica bonito o efeito. O efeito, gente, de contorno. Então, eu acho legal deixar isso bem enfatizado. Na boca, eu fiz todas essas linhas, todos esses detalhes da boca, mas era um teste no quesito da boca, eu realmente não sabia se ia dar certo ou não. Então eu decidi mesmo aqui mostrando para vocês e fazendo um tutorial, mas explicando aqui para vocês o processo, né, do que eu fiz para conseguir esse efeito, eu decidi arriscar. Na parte do olho, era uma das partes que eu mais achei que dava para fazer efeito, né? Porque o olho é a parte assim que dá para colocar uma luz do caramba, então eu coloquei o azul, que ficou azul neon, e depois eu ainda vou acrescentar um branco depois, sabe? Mas antes disso eu venho trazendo o efeito no cabelo. Eu tô com caneta de tinta macio, com o estabilizador ligado, tá? E eu não modifiquei nada, eu só liguei o estabilizador e deixei ele em 10. Nessa parte aqui do cabelo, eu acho que é a questão que eu falei pra vocês de contorno. Então, eu foquei no contorno do cabelo, da ondulação que o cabelo tinha, sempre respeitando a movimentação do cabelo, porque como eu falei pra vocês, a gente não tá criando, a gente tá contornando e fazendo um efeito em cima. Então, eu fiquei bastante atenta com o movimento do cabelo, sabe? O movimento das mechas para conseguir esse efeito que vocês estão vendo aqui. Depois disso, eu pego um fio mais fino ainda, eu deixei em 1,7. E aí, entre os fios mais grossos, eu fui deixando esses fios mais finos, trazendo mais efeito ainda pro cabelo, sabe? Então, mas eu acho legal deixar enfatizado que eu diminuí o pincel. Esse pincel que eu tô, esses traços que eu tô fazendo são bem mais finos do que o traço básico, né, inicial que eu fiz. E aí aqui eu vou fazendo de forma bem despojada. Gente, olha o efeito que bonito que fica. Se vocês quiserem e querer que eu traga mais vídeos nesse estilo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, assim eu sei que vocês estão curtindo o vídeo e eu trago mais vídeos nesse estilo. E deixa aqui nos comentários sugestões de pessoas, pode ser famosos, pode ser integrantes, né, de grupos, pode ser, coloca aí nomes de pessoas que vocês gostariam que eu fizesse edit na foto nesse estilo neon, ou se vocês não quiserem estilo neon, vocês têm que especificar, porque se vocês comentar, por exemplo, Mari Maria nesse vídeo, eu vou entender que vocês querem que eu faça uma edit estilo neon para Mari Maria. Basicamente é isso. Aqui eu tô fazendo toda a parte de detalhes da blusa. E como eu falei pra vocês, é uma parte de contorno. Foca em ser contorno. E aí, depois que você fez toda a parte de contorno, a gente acrescenta mais coisas. No caso, eu vim com branco, com pincel aerógrafo. E trouxe aí esse tom mais claro para o meio do olho, para deixar mais com efeito de luz. Olha isso, que ficou... Nossa, esse olho ficou muito mara. Depois disso, eu venho com vermelho, com pincel aerógrafo, eu também venho trazendo essa parte.
coloco em adicionar, mas eu crio uma camada e ponho embaixo da linha. Então, e depois eu esfumo isso aí, pra não ficar marcado. E aí, aqui, eu tava muito em dúvida do que fazer, então eu tava realmente testando. E aí, eu vim com caneta de tinta macio, e aí eu vim fazendo contorno da boca, sem esfumar, pra ver. Aí, eu achei que tava muito marcada, aí eu vim esfumando e deixei esfumado mesmo, viu, gente? Eu deixei nesse estilinho, depois eu vim com a borracha, tirei o excesso da boca, que acabou ficando. E aí, eu venho com desfoque e vou desfocando. Depois disso, eu vim com branco, tentando trazer mais efeito. Mas para isso, eu vim com um pincel mais grosso e o aerógrafo. Com o aerógrafo, eu só vim fazendo mechas também, assim. Eu não vim colorindo, sabe? Eu só vim intensificando esse tom que tava ali. E a camada que eu tô fazendo isso é embaixo da camada da linha. Então, quando ele tem contato com a linha, ele traz o efeito mais de neon ainda. Então, basicamente, foi isso que eu fiz. Depois disso, eu vou ali no seletor de cor. E aí, eu mudo para um vermelho. E aí, eu venho fazendo contorno, mas com um pincel de caneta de tinta macio do morango. E aí, eu fiz o morango bem sem detalhe. Então, eu fiz um U, basicamente. E depois, eu fiz, assim, só o cabinho do morango. Porque, como eu falei pra vocês, a intenção não é pintar, a intenção é contornar. Depois disso, uma nova camada com o efeito de adicionar. Eu venho com vermelho mais puxado pro vinho. E aí, eu venho aí trazendo um leve blush pro nariz. Só que eu diminuo a opacidade, só pra trazer o efeito. É só um efeitinho no nariz, tá vendo? E aí, eu venho também esfumando, já que eu tô aqui, né? Eu venho esfumando a parte do aerógrafo, que eu achei que estava marcado. Mas, eu acho que foi só impressão minha mesmo. Depois disso, eu venho com o pincel caneta de tinta macio. E aí, eu venho fazendo alguns traçados aqui na parte de baixo do olho. Porque como tá escuro a foto, né? É através desses tons mais radiantes, digamos assim, né? Do adicionar, que vai trazendo efeitos. Então, não tava dando para ver a marca d'água do olho. Então, eu meio que projetei isso. Tentei ver se dava para fazer um efeito neon com preto, não deu, então eu fiz com cinza. E vou mostrar para vocês o resultado final. E pessoal, esse aqui foi o resultado. É uma edit muito simples de se fazer, mas o efeito que ele causa é muito legal. Então eu achei interessante trazer isso aqui pra vocês. Eu achei que essa foto tava muito linda, eu peguei lá no Pinterest, eu achei essa foto. E aí, com esse efeito neon, deu uma realçada muito maior na foto. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Temos muitos vídeos aqui, eu vou trazer muitos vídeos. E até o próximo!